problema. Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos bate-papos. Trouxe para vocês hoje um autor que não é tão conhecido no Brasil e que muito dificilmente vai se encontrar alguma coisa dele em português. Portanto, o acesso é um pouco complicado, mas nem por isso deixa de valer a pena conhecer ou transmitir para vocês. Aliás, eu acho que falando dele, nós convidamos as editoras por se interessarem pela tradução, né? Então, o livro é esse, Josef Pieper, Só Quem Ama Canta. Pieper é um filósofo alemão que viveu agora, no século passado. A sua vida é compreendida entre 1904 e 1997, ou seja, ele viveu 93 anos, bastante longevo. Ele era um filósofo católico. O seu pensamento está muito vinculado, claro, à sua linha religiosa, mas ao mesmo tempo também muito eclético e muito respeitoso por diversas formas de visão da filosofia. A base do seu pensamento, ele é muito ligado ao mundo clássico, portanto tem um grande respeito e um grande conhecimento da obra de Aristóteles e Platão, mas também os escolásticos, Santo Agostinho e, sobretudo, São Tomás de Aquino, que ele admirava tremendamente. Ele foi um doutor em filosofia e também em antropologia filosófica, em teologia, foi doutor honoris causa em várias universidades e lecionou como professor visitante nos Estados Unidos, na Índia, no Japão, no Canadá. Os seus livros hoje foram compilados em 11 volumes que reúnem uma série de artigos, uma série de palestras, uma série de conferências, inclusive esse livro que nós vamos trabalhar, ele nada mais é do que uma compilação de 5 conferências. Então, esses 11 volumes que reúnem toda a sua obra, infelizmente ainda não chegaram ao português. Em algum momento chegarão. Não é? À medida que gostamos, que conhecemos algo, chamamos para que ele venha para nós. Pieper, muito das suas obras durante a época do nazismo foram perseguidas, foram destruídas. Ele foi proibido de publicar as suas obras. Seus livros foram apreendidos. Ele tinha uma postura bastante crítica diante do nazismo. Isso fez com que, terminada a Segunda Guerra, ele tivesse muito boa aceitação nos países todos do mundo. E teve então esse passeio pelo mundo afora, sempre com posições muito interessantes e muito fortes. Já vimos então que ele tem uma base teológica ligada ao catolicismo, mas ele tem uma visão muito eclética. Ele fala da necessidade, sim, de que a filosofia tenha uma certa relação, um certo intercâmbio com a teologia, mas não interpretem isso mal. Porque ele fala de maneira muito respeitosa das religiões orientais, ele fala de taoísmo, ele fala de confucionismo, ele fala da religião grega, órfica. Ele diz da necessidade de determinados pressupostos, ou seja, determinados padrões, parâmetros que a partir dos quais a filosofia se orienta, que em geral são externos a ela. E quando o ser humano reconhece esses parâmetros, ele tem muita liberdade. Quando ele assume conscientemente os parâmetros dos quais ele parte, ele pode até vir a questioná-los. Quando ele não questiona, quando ele oculta do outro e de si mesmo esses padrões de ideias, esses parâmetros sobre os quais ele trabalha, ele acaba sendo escravizado por eles e ignorando qualquer outra forma de pensar. É certo? Então ele tem aí, nós vamos falar bastante sobre isso, porque isso é o estilo dele. É como se vocês imaginassem um exemplo que já dei em muitas palestras minhas e vale a pena para que vocês entendam um pouco do pensamento de Pieper. Imaginem que você tem uma folha de papel com vários pedaços, vários fragmentos de limalha de ferro em cima dela, ou seja, uma quantidade grande de limalha de ferro espalhada. E eu peço que você, com uma ferramenta qualquer, com uma pinça, com uma espátula, seja lá o que for, faça com que essa limalha de ferro tome uma forma perfeitamente redonda. Você vai ter um trabalho enorme para fazer isso. Talvez não fique tão redondo assim. E aí o pequeno vento, a pequena brisa que passa vai deformar toda aquela forma que você construiu com tanta dificuldade. Ou seja, ela não vai ser perfeita e não vai ser muito duradoura.
Agora, se antes disso eu coloco por baixo dessa folha de papel um ímã de forma circular, quando eu encosto esse ímã, qualquer movimento que eu faça com essa folha de papel, a limalha vai correr e vai tomar uma forma circular. E ainda que venha o vento e atire dali uma nova sacolejada no papel, e ela volta para o seu lugar de maneira perfeita. Ou seja, ordenar os nossos pensamentos, ordenar as concepções que chegam até nós, necessita que a gente tenha alguma forma subjacente e consciente. Eu sei que por baixo dessa folha de papel existe uma forma circular, e por isso meu pensamento se ordena segundo essa base. Como eu estou consciente dele, se amanhã ou depois eu prefiro uma forma quadrada, eu posso trocá-la. Agora, se eu não sou consciente e acho que organizei essa limalha dessa maneira, porque isso foi uma descoberta que eu fiz e que essa é a forma certa de organizar a limalha, eu me torno escravo dessa premissa oculta para os demais e às vezes até para mim. Não tenho poder sobre ela. Então ele diz que necessariamente, de algum ponto da teologia, mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, que o chamam de natureza, que o chamam de Dharma, chame do que quiser, há uma premissa doadora de sentido, que o ideal é que a tenhamos conscientes, que a coloquemos sobre a mesa e saibamos o que é. Porque a partir daí você orienta, você organiza o pensamento. Nunca achemos que o pensamento foi organizado sem nenhuma base, sem nenhuma premissa, sem nenhum elemento de base. Você pode não conhecer de onde a pessoa partiu, talvez nem ela conheça, mas ela partiu de algum elemento de base. E quando isso é claro, quando isso é colocado sobre a mesa, fica muito mais fácil trabalhar. E muito mais veraz, inclusive, muito mais autêntico. Então, continuando, outra coisa que é linda em Piper, que eu admiro muito, ele é tremendamente honesto e claro nas suas posições, e ele dá um tremendo valor à simplicidade das palavras. Eu acho isso o máximo, por razões óbvias, né? Trabalhamos exatamente dessa forma em Nova Acrópole. Ele diz da necessidade de expressar, ter um conteúdo a expressar, e fazê-lo de tal maneira que a forma não atrapalhe o trânsito desse conteúdo. Vejam o que ele diz, literalmente. Ninguém pode pôr em dúvida a simplicidade, virtude cada vez mais rara nos escritos filosóficos. A simplicidade é o selo de credibilidade do filósofo, e onde não a encontramos, devemos desconfiar. Ele dizia, em várias passagens, que a complexidade, às vezes, cria uma cortina de fumaça para ocultar o pouco conteúdo que está ali. Quando há um conteúdo consistente, há um interesse enorme daquele que o porta em transmiti-lo na íntegra para o outro. Essa cortina de fumaça da complexidade pode esconder um conteúdo escasso. Então, era um grande defensor das formas simples. Então, se nós considerarmos conferências de um filósofo da categoria que tinha Joseph Pieper, nesse livro vocês vão se surpreender em como elas são simples. Ele tem um outro livro sobre filosofia que também admiro demais, logicamente com um pouco mais de volume, em algum momento trarei aqui. Ele também é tremendamente claro e simples. E ele sabe que tem algo a dizer, portanto, faz com que a forma seja uma boa condutora e não um obstáculo. E coloca-se claramente a favor da simplicidade. Outra coisa que é muito interessante em Piper, ele fala da filosofia ligada ao fenômeno, ao concreto, à vida, à realidade, e não apenas uma especulação no plano das ideias, de conceitos, de categorias, de um jogo de colocações sobre ideias, sobre conceitos, apartado da realidade. A filosofia não pode estar apartada do fenômeno, da realidade, da vida. Ela tem um compromisso com a vida. É evidente que, como grande admirador de Platão que ele era, certamente recebeu uma forte influência aí da filosofia platônica, que deixa isso também muito claro e transparente. Filosofia como arte de viver. Vejam o que ele fala. Quem verdadeiramente filosofa sabe que, ao contrário do que pensam muitos professores de filosofia, o objeto próprio da filosofia é a realidade. Joseph Pieper falou, não me acusem,
Ele falou. Agora, eu concordo. Me dou o direito de concordar, porque eu acho isso tudo muito claro. E é tão próximo daquilo que eu mesma trabalho, a instituição a qual eu pertenço trabalho. Filosofia como arte de viver, transmitida de forma simples e com conteúdo voltado para tornar a vida mais humana, para fazer com que o fluxo da vida seja digno de dar maior realização aos seres humanos. E esse era o pensamento dele, reiterativo, em muitas de suas obras. Thomas Eliot, para quem conhece, Eliot foi um grande poeta, ensaísta, na verdade americano e radicado nos Estados Unidos. Ele faz um trabalho onde ele comenta várias vezes sobre Pieper. Joseph Pieper era muito admirado por ele. E aqui, então, ele faz esses comentários. Será que, no que se refere a esses temas fundamentais de qualquer filosofar, a ausência de pressupostos apregoada por tantos filósofos não consistirá antes em ocultar seus pressupostos de si mesmo e do leitor? Ou seja, ele toma emprestada essa frase de Pieper e cita, ou seja, ele mesmo concordava. Ou seja, a ausência de pressupostos não é só uma ocultação de pressupostos de si próprio e daquele que o lê, daquele que o assiste? Ou seja, quem trabalha sem nenhum pressuposto, partindo de absolutamente nada? Que tipo de ordem poderíamos dar a essa limalha de ferro? Partindo de absolutamente nada. De onde viria a constituição de alguma forma a partir de nenhuma presunção, nenhuma premissa, ainda que não seja definitiva, ainda que seja provisória, ainda que esteja ela mesma sujeita à reflexão e ao aperfeiçoamento. Continuando, Eliot diz: filosofar é, para Pieper, um processo existencial que se desenvolve no centro do espírito, um ato espontâneo que parte da vida interior. Nossa, isso é muito bonito, essa constatação que ele faz, porque é exatamente isso que Joseph Pieper fala de primeira mão na sua obra. Ou seja, há um centro no ser humano, uma essência. Se você não acredita na nomenclatura teológica, use a que você quiser, mas o ser humano tem um centro de identidade. Esse centro necessita se manifestar na vida humana. E quando ele começa a conseguir quebrar essa casca onde ele está envolvido e marcar a sua passagem pelo mundo, a língua que ele usa é filosofia. O questionamento das grandes questões da vida, do porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da existência humana, o que é ser humano, quando essa essência que existe dentro de nós, muitas vezes adormecida, quando ela desperta, a língua dela é filosofia. Isso basicamente é uma das ideias centrais de Joseph Pieper. Bem interessante, né? Os pressupostos dele são muito interessantes, não é à toa que tenho um especial carinho. Confesso a vocês que eu pretendia esperar chegar ao português para falar com vocês sobre isso, mas eu cheguei à conclusão que quando a gente fala antes de chegar, pode ser que de tanto falar a gente traga o interesse de trazer Pieper para a língua portuguesa. Portanto, vale a pena. Como falei para vocês, a obra dele já foi publicada em algumas línguas, o próprio alemão, inglês, uma compilação em 11 volumes. Né? Um dia chegará por aqui. O livro de hoje, que eu vou trabalhar com vocês, como já falamos, ele é constituído de 5 conferências. E essas 5 conferências muito fundamentadas na ideia da arte. Eles compilaram todas essas conferências onde ele trata muito especificamente do tema da arte, às vezes mais especificamente ainda da música. Mas não só isso. Na verdade, ele insere essa necessidade da arte dentro da necessidade de expressão legítima do ser humano e acaba falando da vida humana como um todo. As 5 conferências são: a primeira delas, trabalho, tempo livre e ócio. A segunda delas, aprendendo novamente a ver. A terceira, reflexões sobre a música. A quarta, a música e o silêncio. E a quinta, 3 colóquios no estúdio de uma escultura. Parece que é uma escultora que ele admirava bastante e ele fez ali 3 palestras dentro do estúdio dessa escultora que o livro não revela quem era.
né? Então, nós vamos trabalhar um pouco, conhecer as ideias de cada uma dessas palestras que aqui temos resumidas, todas muito interessantes. Realmente, Piper chega um determinado momento que a gente fica pensando, onde é que tem um filósofo que tenha ideias que sejam capazes de ampliar realmente, expandir a visão de mundo da gente. Chega um determinado momento que esse campo vai ficando meio escasso. A gente procura ideias, fica como que uma pessoa morrendo de sede no deserto. Água, essa sede, essa escassez de ideias para o filósofo é terrível. E um dos filósofos contemporâneos que eu considero que realmente me alimenta com ideias novas, não o único, há alguns outros, mas um deles é realmente Joseph Pieper. Ele vai trazer aqui coisas muito interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Então, o primeiro desses ensaios, trabalho, tempo livre e ócio. Ele vai dizer que a vida se divide nesses 3 setores, sendo que tempo livre e ócio são mais ou menos, acabam se convertendo numa mesma coisa. O trabalho é aquilo que nós fazemos para produzir bens, para garantir a nossa sobrevivência. Mas o trabalho necessariamente tem que ser acompanhado desse tempo livre, desse ócio. Ele necessita disso. Ele cita inclusive Aristóteles, que num determinado momento diz que nós trabalhamos para produzir o ócio. E aí nós interpretamos isso super mal, não é? Porque o ócio para a gente é não fazer nada. Quando, na verdade, em outras palestras, inclusive, já citei isso, o ócio era tremendamente ativo. O escolher dos gregos, o ótium latino, era o contrário do negótium. Negótio, dedicar-se às coisas do corpo. O ótium, dedicar-se às coisas da alma. É como se você tivesse que nutrir o centro do seu ser, para que você tivesse combustível para depois continuar administrando a periferia, continuar administrando a superfície, a mera existência, a partir da essência, a partir da profundidade. É aquela dualidade eterna entre o ser e o existir. O combustível para existir vem do ser. E isso estaria exatamente nessa parte da vida, que é o ótimo, é escolher, é esse ócio, esse tempo livre. Ele vai dizer que esse tempo livre é uma catarse do tempo produtor de bens, ou seja, aquilo que necessitamos para a sobrevivência. E essa atividade, ela é válida em si, independente de resultados. E ela não é produtora de bens, ela é produtora do bem. Vejam que aí existe uma presença muito grande da filosofia platônica, porque Platão dizia que a ideia do bem é aquela que engloba todas as virtudes do mundo. Todos os valores e virtudes do mundo são englobados na ideia do bem. E que a ideia do bem, ela justifica toda a existência da vida no universo, inclusive da vida humana. Então ele diz que essa atividade desse tempo livre, desse ócio, é uma produtora do bem, enquanto que o trabalho é produtor de bens. E um depende do outro. Há uma necessidade. Temos que estar no mundo e sobreviver, mas também temos que garantir que saibamos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, para que tenhamos certeza que estamos aqui. Se ficamos só na periferia, nos perdemos. Ficamos sem referencial. Não temos de onde tirar energia, nem justificativa, nem motivação. E aí nós ficamos perdidos tentando encontrar alguma fórmula mágica que devolva aos homens uma boa razão para continuar vivendo, quando na verdade perdemos o centro, esse grande abastecedor de energia que é o nosso centro. Então ele vai falar dessa atividade como uma atividade onde você executa certos procedimentos, como meditação, reflexão, conexão e harmonia com as leis da vida. Ou seja, ele fala disso de uma maneira muito bonita. O ócio é um tempo para você abastecer-se de sentido. Então, ele fala: bom, se você está se sentindo perdido no mundo, vai ver que está mesmo. Você não tem visitado o centro. Você não tem tido esse tempo que é tão importante, tão vital quanto o tempo periférico, ou mais até. Que aí você se abastece de sentido para depois ir à periferia e continuar fazendo o seu trabalho. As pessoas que tentam abastecer o homem na periferia, pela própria periferia, em geral, têm um trabalho de muito pouca eficácia. Quantas vezes, e no nosso momento histórico mais do que nunca, as pessoas estão procurando, por exemplo, que um corpo de funcionários tenha motivação para continuar fazendo da melhor maneira possível aquilo que fazem a partir do próprio processo de trabalho.
sendo que as pessoas estão cada vez mais alienadas de si próprias, de uma identidade própria. A alienação é praticamente palavra de ordem. Então ele diz, você necessita do ótimo para abastecer-se de sentido. E todos os problemas, todas as doenças que temos de pessoas absolutamente desesperadas por sentido. A depressão é um mal que acossa a humanidade atual de uma maneira dolorida. Você olha para as pessoas, percebem que elas, embora não saibam expressar muito bem isso, estão desesperadas por sentido. E você vai dizer, ela está exagerando, tem muitas questões de ordem física nisso. Acredito que talvez haja em alguns casos, mas nunca é só isso. Tudo que existe no mundo é dual, tem a sua vertente física e a sua vertente metafísica. Então ele vai falar do ócio consistindo na abertura receptiva unida ao silêncio atento. Isso ele chama de sensibilização, ou seja, a abertura perceptiva, onde você se abre para poder perceber tudo à sua volta, receptiva, para ver cada detalhe do mundo à sua volta, aprender com ele. E esse silêncio atento, que permite você parar um pouco a tagarelice da sua mente, porque se você para só o corpo, a mente continua pensando nas mesmas coisas que o corpo estava fazendo. E você continua dedicado ao negócio, ao trabalho, e não tem vida interior. Então, essa capacidade de impor a si próprio um silêncio e estar corpo e mente juntos, atento a cada coisa que se move à sua volta. Ele dizia, isso também é extremamente necessário, uma coisa chamada sensibilização. Então, o homem necessitaria dessas duas coisas para continuar levantando da cama pela manhã, para olhar para o teto e encontrar uma razão para ele levantar da cama e continuar atuando, que seria abastecer-se de sentido e sensibilizar-se para perceber o centro, a justificativa de todas as coisas. Ou seja, isso é muito forte e muito filosófico. Ele encontrou uma forma de expressar muito dos conteúdos platônicos, agregando conteúdo de outras fontes, evidentemente, mas de uma maneira muito profunda. Que aí ele vai falar da coisa fundamental que faz falta, e eu surpreendi quando ele falou disso. Eu achei muito bonita essa imagem, e essa com certeza eu vou guardar por toda a minha vida. Ele diz, sabe o que faz falta mesmo para o ser humano? Faz falta celebrar a festa. É isso que faz falta. Aí ele vai esclarecer o que é celebrar a festa. Ele diz, toda a periferia perde o sentido, a vida toda se desmonta se você não sabe celebrar a festa. A festa é fundamental. Isso que tantas vezes é comentado dentro da antropologia, que toda civilização deu um valor enorme às suas festas, né? Algumas pessoas até ironizam que o Egito tinha tantas festas que não sabiam como sobrava tempo para construir as pirâmides. Já ouvi muitas ironias desse tipo. A gente começa a perceber, opa, aí tinha um sentido profundo. Nós já não sabemos mais celebrar a festa. E o que é isso? Ele vai dizer que quando você se recolhe ao centro, a primeira coisa que você tem que fazer, sensível ao mundo à sua volta, concentrado, você tem que perceber o sentido, não só teu, mas da tua vida, da ordem das coisas do mundo. Entender o sentido da vida, justificar e aprender a fazer aquilo que a filosofia estoica, depois Nietzsche retomou, fazer o amor fati. O que é o amor fati? O amor ao fatum, ao fado, à vida, como ela é. Entender o sentido dos acontecimentos da tua vida, da vida coletiva da humanidade, como necessários para te promover a um outro degrau de consciência. Não só entender, mas harmonizar-se com eles, entrar em comunhão profunda com os propósitos da vida e amá-la como ela é. Quando você entra nessa comunhão e nesse acordo com a vida, obviamente a primeira coisa que você consegue é justificar a sua própria vida. E aí você consegue fazer a celebração da festa. Toda festa, toda celebração, segundo Joseph Pieper, é uma celebração da vida. Com as suas razões, com a sua ordem, de tal maneira que você percebe e se harmoniza com essa ordem e entra em comunhão com ela. Então ele diz, sempre tem a presença do divino. Quer seja o divino manifestado na natureza, por exemplo, que é uma festa sazonal, entender o sentido das estações. Quer entender o sentido, por exemplo, uma festa de aniversário.
Eu achei incrível isso, maravilhoso. Ele diz: você não me celebre uma festa de aniversário se você não está de bem com a vida. O que você está celebrando não é propriamente um mérito teu, é um mérito da vida. Se você não entendeu o que a vida te propôs até agora, ou não se propôs a entender, não está aceitando aquilo que a vida te propõe como o melhor que você poderia viver, porque não confia na vida, não entrou em harmonia com a vida, não tem nada para celebrar. Que a celebração, em primeiro lugar, ela tem alguma coisa de consagração, ou seja, percepção e aceitação do sagrado, algo de divino. Ele diz, bom, várias civilizações colocavam lá Apolo, colocavam lá Osíris, coloque com o nome que você quiser, coloque a própria natureza, mas em primeiro lugar é o reconhecimento da ordem sagrada do universo. Você o reconhece, você se harmoniza e aí você celebra. E aí entra a arte. Ele vai falar bastante sobre isso, que ela vem para cantar a natureza das coisas que estava oculta e que foi trazida à tona nesse momento. Que ela vem para, através dos seus olhos, ver a natureza profunda de cada coisa e comunicá-la a todos aqueles que não podem ver por si próprios. Ou seja, a arte nada mais é do que uma celebração cerimonial da vida, uma maneira de ver e compartilhar a beleza da vida. E se não existe isso, não existe celebração nenhuma. Ele diz, olha, está faltando demais a gente saber fazer a festa. E essa festa te devolve para a periferia da sobrevivência totalmente seguro de si próprio, confiante em si, confiante na vida, confiante na natureza, capaz de ver beleza nas mínimas coisas que você faz. Se você trabalha, sei lá, juntando meia dúzia de pecinhas para montar alguma coisa, aquilo ali passa a ter um sentido maior para você, porque você foi ao centro. E quando você vê o centro de si próprio, o centro da vida, você volta para a vida vendo o centro de qualquer coisinha que faz. Se você está montando um pequeno objeto, você entende o papel daquilo na vida de alguém e como aquilo vai somar, como aquilo vai trazer algum nível de utilidade, como aquilo vai somar para o bem. Ou seja, você viu o bem, a ideia do bem. Você sai um perito caçador de bem em todas as coisas. E o que motiva o homem é ver o bem que existe em todas as coisas. Se ele não vê nada, nenhuma sombra do bem nas coisas que ele faz, ele nunca será um trabalhador motivado. A festa, o centro, vai te aguçar a vista para isso. Então ele fala, falta demais ao mundo atual saber celebrar a festa. A gente não faz nada. As nossas chamadas comemorações nada mais são do que uma fuga da vida, caótica, às vezes dando vazão às nossas piores angústias, às nossas piores revoltas, ou seja, é desarmonia e não harmonia. E claro que essa nossa pseudo-forma de celebrar devolve o homem para a vida mais desarmonizado ainda que antes, de tal maneira que hoje festa não tem status nenhum. Festa virou uma mera maneira do homem se entregar a determinados prazeres, às vezes excessivos. Já não tem nenhum sentido cerimonial. Fale para um egípcio. Tente viajar numa máquina do tempo, chegue para um egípcio clássico e diga: eu vivo numa civilização que não tem mais celebrações. Ainda quando a fazemos, não nos lembramos mais por que fazemos. Porque existem. Eu tenho uma palestra que fala sobre a origem das celebrações modernas. E a minha ideia nessa palestra era você entender o que a Páscoa está te trazendo, o São João, o Natal e muitas outras coisas. Ou seja, ainda que a gente preserve a casca, mas o conteúdo a gente não tem mais. E ainda há aqueles que queiram acabar com tudo, porque é só uma data comercial, de tão esvaziado que ficou. Tá? Então, parece bizarro, mas segundo Piper, uma das coisas que necessitamos realmente é saber celebrar a festa. Em tudo, em todos os momentos. Se não sabemos fazer isso, a arte pode se tornar um mero entretenimento que pode até se tornar grosseiro, porque celebra aquilo que embrutece e não aquilo que enobrece o homem. Não coloca ele diante da harmonia, mas coloca diante do caos e celebra o caos. Então ele vai ser bem restrito em relação a isso. Uma arte que não trabalha para fazer com que a vida, de alguma maneira, seja compreendida, respeitada e celebrada, ela pode correr o risco de estar embrutecendo o homem. Ele recorre a um momento lindo da mitologia, quando Zeus cria
todo o universo, toda a manifestação da maneira como a gente conhece, e chama os deuses para verem. E pergunta para eles: vocês acham que está faltando alguma coisa? E os deuses deslumbrados, porque era um cosmos de uma beleza, de uma ordem fora do comum. E ele pergunta: vocês acham que está faltando alguma coisa? E os deuses dizem: está faltando quem canta essas maravilhas. E aí ele, com Mnemosine, que é a deusa da memória, gera as 9 musas, patronesses das artes, que nasceram para cantar a beleza do universo manifestado. Ele vai dizer: não é só as musas não, caríssimo. As musas não são só patronesses da arte, elas são a própria arte. A arte nasceu para isso também, para cantar esses mistérios sutis e sublimes da vida, com todo o seu nível detalhado de manifestação. E permitir que, através dos olhos dela, todos os homens possam ver, possam contemplar essa essência escondida atrás de qualquer coisa que muitas vezes consideramos como insignificante. Então, a festa, acompanhada sempre da arte, é uma catarse harmonizadora que conjuga e unifica. A festa, a celebração, é um momento de unidade, de unificação, que te devolve inteiro ao mundo. Se você não tem esse momento, você sai fragmentado pelo cansaço, pelo estresse e volta mais fragmentado ainda. Porque não existe coisa mais caótica, e eu trabalho com isso, porque trabalho com a administração do tempo e canso de ver isso acontecer, do que as pessoas saírem para descansar e voltarem mais cansadas do que foram. Porque já não sabem mais o que é quebrar uma rotina de um mero trabalho, gerar o tempo livre, gerar o ócio, e muitas vezes gera uma situação tão desgastante naquilo que eles chamam de contrarritmo ou férias, que voltam mais cansados do que foram, voltam com saudade do trabalho. E isso vai gerando um processo, muitas vezes dizem, o nosso processo de trabalho atual, ele é muito predador, ele esgota o homem, não sei o quê. Certo, existem muitas situações desse tipo. Porém, será que não tem mais coisa além disso? Será que não existe uma responsabilidade nossa nesse processo? Ou seja, não somos só vítimas, nós também somos partícipes desse processo de alienação da ordem da vida. Já não temos centro, já não temos celebração. E aí ele repete a frase de Aristóteles, né? Trabalhamos para poder ter o ócio. Ou seja, organizamos o mundo à nossa volta, pois tem que ter o ócio, porque é como o escultor. Um escultor olha para o modelo e vai lá para a periferia esculpir a pedra. Aí ele volta para o centro, olha para o modelo. Vai lá para a periferia e esculpe a pedra. Se ele vai para o centro e não tem modelo nenhum, o que ele vai fazer com a pedra quando ele for para a periferia? Não vai adiantar você criar um departamento de orientação para os trabalhadores de tal empresa se esse departamento tampouco foi para o centro e viu o modelo. Vai criar regras e mais regras para tentar, como se diz popularmente, tirar leite das pedras. Porque se ninguém teve o ócio, ninguém celebrou, ninguém viu o modelo. Como pode inspirar a alguém? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, diz a música de Djavan? Não há quem resolva um problema desse. Percebam como é simples, mas é desconcertante de tão belo. É realmente desconcertante de tão belo. E aí ele cita a frase de Santo Agostinho que dá título a esse livro, né? Só aquele que ama pode cantar. Que lindo! Ou seja, é uma espécie de conjugação íntima com a vida, de compartilhar intimamente dos propósitos da vida. E agora você tem o que cantar. Agora a sua voz se sente estimulada a se expandir e gerar os seus mais belos trinados, porque você tem o que dizer. É como um escritor, uma das coisas mais estimulantes que tem para que ele elabore a sua forma é saber que ele tem algo necessário para dizer. Ele tem um conteúdo. Tem que dar um jeito de comunicá-lo ao mundo. Que dá um jeito de entregar esse hieros logos, essa palavra sagrada. Portanto, ele vai se virar para conquistar a forma. Não é um esquema técnico, é uma necessidade profunda, humana. E ele vai falar sobre isso já já, que caracteriza a diferença entre o verdadeiro artista e o mero executor técnico de uma arte. Ele tem algo para dizer, ele viu, ele foi ao centro, ele celebrou. Só quem ama, canta. Essa é então a primeira conferência que ele faz.
Eu não sei se vocês ficam entusiasmados, eu fico entusiasmadíssima com as ideias de Piper, porque é um filósofo cidadão. Você dá para ele as coisas mais deliciosas do mundo. Tá bom, que bom, vou botar na geladeira, uma hora eu como. Dá ideias e você vai ver uma criança que ganhou um brinquedo de Natal. E isso é bonito demais. Isso existe em qualquer ser humano como potência. Dê ideias novas, brilhantes, construtivas. E você vai ser o meu grande Papai Noel, vai me dar as coisas mais maravilhosas que eu possa ganhar. E assim é um filósofo. Aí ele continua na outra conferência, também linda, que se chama Aprendendo Novamente a Ver. Ele conta que tinha estado em Nova York e voltou para a Europa de navio. E no meio do caminho havia várias pessoas que tinham passado também uma temporada ali em Nova York e voltaram comentando a viagem. E ele viu que o que as pessoas estavam falando a respeito de Nova York era uma repetição daquilo que os guias turísticos tinham dito para elas. Elas não tinham visto Nova York. Aí ele chegava para elas e perguntava: Você viu que na frente daquela universidade o campus teve o carinho de colocar várias mesas com um tabuleiro de xadrez em cima? Para ali por perto tem uma comunidade italiana que eles sabem que gosta muito disso, puseram aquelas mesas de xadrez. Não, não vi, não reparei nisso. Você reparou que tem cantinhos pelas ruas de Nova York de uma hora para outra, onde eles criam como se fossem pequenas praças, cantinhos com banquinhos, com plantas, para que as pessoas possam simplesmente sentar ali e admirar a cidade, ao invés de ficarem só correndo de um lado para o outro? Não vi nenhum disso. Tinha, é. Que ele vai perguntando desses detalhes belos que ele tinha percebido, anotado na sua caderneta. Ninguém tinha visto nada. Esse é o resumo da ópera. E ele constata mais uma vez, que não é a única vez que ele fala disso, ver, mesmo no campo físico, que existe uma visão metafísica, mas enxergar as coisas mesmo no campo físico tornou-se uma capacidade decadente no ser humano, cada vez mais escassa. O homem está tão disperso, tão agitado, tão a sua mente girando em torno dos seus interesses práticos, do que pode beneficiá-lo. Ele fica alienado, ele está no mundo, mas não está com os pés no mundo, ele não está vendo nada à sua volta. Ele seleciona uma coisa ou outra que atenda aos seus interesses mais egoístas, mais imediatos, e só enxerga aquilo. Ou pede para alguém enxergar por ele, que é o caso do guia turístico. Então, o guia já enxergou, não preciso me dar um trabalho de ver Nova York e pensar alguma coisa por mim mesmo, já está pensado. E corre o risco de você, quando vai falar, eu vi isso, 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 e as pessoas ainda te rejeitarem. Você é um snob. O que você está querendo dizer? Que você observa mais que eu? Ou seja, ver é uma capacidade decadente mesmo no plano físico. Decadente e antipatizada, inclusive. Quem olha detalhes, eu fico lembrando quando eu era criança, até a infância foi um pouco alterada com o passar do tempo, foi meio invadida pela alienação. Vocês lembram disso? Que curtição era olhar para detalhes? Eu me recordo perfeitamente, como se fosse hoje, na parede do lado da caminha do meu quarto, tinha uma rachadura que apareceu de uma hora para outra, não sei de onde. Eu ficando encantada de ver como é que aquela rachadura crescia. Ela ia enraizando, parecia as raízes de uma árvore. Ela abria de uma maneira muito interessante. Eu falei, gente, por que será que as coisas são desse jeito? Isso parece uma raiz. Aí tentava puxar um adulto para ver isso, ninguém queria saber de rachadura na parede. Mas era interessantíssimo para mim. Ficar olhando todos os detalhezinhos do que estava acontecendo no jardim. Ainda hoje eu me lembro de umas bolinhas mínimas de um fungo qualquer que deu numa plantinha do jardim. Me lembro da forma dela. Hoje eu já não olho mais isso. Ainda que eu tente, busque como filósofo, não tenho mais aquele nível de observação. Ainda que esteja extremamente interessada em recuperar isso, mas é difícil, porque a vida nos aliena. E nós enxergamos cada vez menos. Perdemos a capacidade de ver. Ele vai dizer que a importância do artista se encontra muito nesse ponto. Ele se capacita, o que é um verdadeiro artista? Ele se capacita para perceber com olhos novos a abundante riqueza de toda a realidade visível. Ou seja, existe algo na natureza dele que pede a ele para olhar e ver e comunicar aquilo que ele viu de alguma forma. Então, evidentemente, a maneira como nós olhamos para uma paisagem
com esses olhos embrutecidos pela lei do mínimo esforço e do que eu vou ganhar com isso, quando olhamos para uma paisagem não vemos quase nada. Aí o artista vai e vê todos os detalhes e recria cada detalhe mínimo. Você pode morar, a sua janela pode dar de frente para aquela paisagem que o artista retratou. E você olha e não consegue ver tudo o que ele viu. E você começa a pensar, bom, tem alguma coisa errada na maneira como eu vejo a vida. A vida é fantástica, olha o que ele está vendo. Por que eu não? Recordo que uma vez me mandaram uma brincadeira, um quadrinho de um homem diante de uma televisão, dizendo: não aconteceu nada de interessante hoje. E do lado dele, uma janela com um pôr do sol fantástico. Não aconteceu nada de interessante hoje. Um dia desses passava para casa e Brasília está numa fase muito seca, e a seca, tudo é dual, né? É a época que tem pôr do sol mais bonito. O sol, no meio de um céu meio escuro, ele era uma bola de fogo, uma coisa assim fantástica, tudo azul em volta dele e aquela bola de fogo se pondo. Eu falei, gente, se eu fosse morrer amanhã, talvez uma das coisas que eu mais lamentasse seria nunca mais ver uma coisa como essa. Porque como é fantástico, é surreal. E então o artista vê, ele traz à tona um pouco desse centro de todas as coisas e expõe para que os outros celebrem, para que vejam através dos olhos dele e possam, junto com ele, celebrar. Por isso a arte sempre esteve associada à celebração. As celebrações dotadas de sentido dessas grandes civilizações, sempre a arte, a dança, a música, sempre esteve associada. Referimos-nos aqui à capacidade espiritual de perceber a realidade visível tal como é em realidade. Essa capacidade espiritual, ou seja, há algo de transcendente no verdadeiro artista. Ele se coloca acima da banalidade, ou seja, ele tem uma capacidade metafísica de ver algo muito profundo por trás daquilo que os olhos embrutecidos já não veem nada e devolver ao homem essa visão, devolver ao homem a capacidade de fazer a festa, né? De celebrar a vida, de compreendê-la, de respeitá-la, de admirá-la, de trabalhar junto com ela, a favor dela e não na contramão, como tanto fazemos nos nossos dias. E ele vai falar uma frase que eu também achei maravilhosa, que ele praticamente fecha o artigo com isso. Com segurança, nenhum ser humano jamais viu tudo aquilo que é visível aos seus olhos. Seguramente, nenhum ser humano viu tudo aquilo que está visível e acessível aos seus olhos. Quando você começa, se decide no ambiente onde você está agora, você fecha os olhos e toma uma decisão, eu me decido a enxergar. E você começa a perceber que na sua volta tem mais do que meramente coisas. Tem vontade escondida, tem amor escondido, tem inteligência escondida. Às vezes um detalhezinho de como encaixa um forro ou um rodapé no canto da parede, você percebe como foi engenhosa a pessoa que fez aquilo. A vontade da pessoa de vencer uma adversidade, de fazer com que os materiais se moldem à sua mão para que essa sua casa fosse construída. O amor, às vezes, no requinte dos detalhes, de fazer algo bem feito, de um pequeno objeto que às vezes existe em cima da sua mesa, uma caneta, que tem ali um requintezinho, que não tem a ver com a utilidade, tem a ver com a necessidade de embelezar. E a necessidade de embelezar é uma manifestação do amor. Está cheio de vontade, amor e inteligência à tua volta, nesse momento. Nenhum homem até hoje viu tudo que está acessível à sua vista. E às vezes se sente entediado. Entediado não das coisas, de si próprio, da sua própria superficialidade, da superficialidade do seu olhar. Há diferentes níveis de percepção. Descer abaixo de um certo limite colocaria em perigo, de forma evidente, a integridade do homem como ser espiritual. Parece, entretanto, que em nossos dias chegamos a este limite. Vejam só, Joseph Pieper viveu até a década de 90 do século passado. E em nossos dias, esse limite mínimo de percepção, abaixo do qual a vida espiritual, a essência, a identidade do homem está em risco, já foi muito ultrapassado. Estamos muito mais alienados do que o mínimo que se poderia admitir. Ou seja, e descer abaixo desse limite gera perigo. Gera perigo da vida humana não ter sentido.
de não encontrarmos uma possibilidade de motivação para ver a nós mesmos, para ver o outro, para atuar sobre o mundo, de tornar a nossa vida toda absolutamente cinzenta, um grande tédio. E nós já baixamos a esse nível. Olha que se passam aí já mais de 2 décadas desde que Joseph Pieper nos deixou. Eu garanto que baixou ainda mais essa capacidade de visão. Garanto porque nessas 3 últimas décadas eu estive dentro de sala dando filosofia e sinto essa dificuldade como crescente. E crescente numa velocidade grande, bem acelerada. E aí ele vai entrar no 3º capítulo, na 3ª conferência que ele faz, que são reflexões sobre a música. Ele vai chamar uma atenção para uma coisa que é muito interessante e sempre chamou muito a minha atenção também. O interesse que grandes filósofos clássicos do passado tinham na música. Então você vai ver o enorme interesse na música em quem? Em Pitágoras, em Platão. Platão chega a definir os modos musicais que eram desejáveis. Considera a música como fundamental, por exemplo, no seu banquete, como fundamental na educação de um povo, como fundamental, inclusive, para se saber o nível de civilização que um povo tem. O nível de um Estado, pela música que ele fornece ao seu povo. Ou seja, era vital para ele. Também Aristóteles e filósofos orientais, aqui encontramos muito isso, dentro da filosofia indiana, por exemplo, muito fortemente. Então, ele diz que esses filósofos gostam de refletir sobre a música, porque, de uma certa maneira, ele diz que a música é um secreto filosofar da alma, ao se encontrar tão próxima dos fundamentos da existência humana. Entendam isso. Todas as formas artísticas, elas necessariamente estão revestidas de um corpo que é temporal. Então, por exemplo, eu amo os sonetos de Shakespeare, realmente acho muito bem construídos, mas é uma dificuldade para você entender o ritmo dos sonetos de Shakespeare, sendo que o inglês, ainda mais esse inglês shakespeariano, já mudou completamente. Portanto, o recipiente daquela mensagem se desgasta e você tem dificuldade de entender. Que tristeza é você tentar entender, por exemplo, a maravilha que se diz que era, por exemplo, a Eneida de Virgílio, sendo que a língua hoje é outra e você não consegue mais entender bem as nuances daquela língua antiga. Tá? Voltaire costumava dizer que quem não leu a Eneida no seu original, em latim, não sabe o que é uma bela poesia. E eu fico pensando, é isso mesmo, é um drama, embora eu ame a Eneida, mas não sou capaz de entendê-la no latim original no qual ela foi escrita. Então, a gente percebe que essa embalagem perecível não existe na música. Que embalagem perecível tem uma música? Não está envolta em palavras. Não tem uma pessoa que não vai entender uma melodia porque ela está do outro lado do espaço ou do tempo. Ela tem uma forma de expressão que pode adquirir um nível de compreensibilidade, palavra estranha, né? Tomara que exista, um nível de acessibilidade, essa sim, para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano, de qualquer tempo, de qualquer espaço. Então ele diz que a música é um secreto filosofar da alma. E olha, honestamente, eu digo a vocês que muito das minhas aulas foram preparadas com uma bela melodia de fundo. E dá uma sensação nítida de que as palavras estão saindo de dentro daquela música. Uma sensação nítida de que aquelas ideias estavam contidas lá. E que de alguma maneira, por alguma razão, eu consegui revelar um pouco daquelas ideias. Nunca me esqueço de uma ideia maravilhosa que eu tive simplesmente ouvindo uma melodia, uma coisa original que eu nunca tinha pensado, inclusive, e que me rendeu muitas boas aulas. Tá? Então, ela é muito próxima dos fundamentos da existência humana, a música autêntica e significativa, muito próxima dos fundamentos da existência humana. Ou seja, ela fala de harmonia, ela fala de unidade, ela fala desse tronco inicial da vida, enveredando por várias ramificações, todas elas buscando o sol, todas elas querendo dar frutos, todas elas generosas, todas elas belas, todas elas com essa vocação de expansão. Ou seja, ela expressa algo que nenhuma palavra seria capaz de conter. A mensagem de uma música
Eu acredito que você poderia chamar os melhores poetas do mundo e pedirem para fazer uma poesia sobre aquela música. Iam sair 100 coisas belas, inspiradas naquela melodia, e ela não estaria esgotada. Se você pedisse a 100 filósofos, eles também seriam capazes de fazer a mesma coisa, e ela não estaria esgotada. Ou seja, ela é um tronco de significado muito profundo e aproxima muito o homem disso, a música autêntica e significativa. E ele diz uma coisa interessante, que se você prescinde de tudo, do som dos instrumentos, do andamento, de tudo, prescinde de tudo, você percebe algo além da própria música. Parece que uma mensagem muito sutil que a música alcançou expressar em parte. Ou seja, a música, quando ela é corretamente admirada, ela ainda te dá a possibilidade de você ver através dela e ver algo que está por trás dela, que ela expressou, e que ainda é mais profundo e mais completo do que ela. Ele coloca algumas dúvidas que eu também tenho. Eu acho muito interessante, porque às vezes Piper fala de coisas que não sou só eu, nós, em Nova Acrópole, eu já vi muitas vezes as pessoas questionarem. Se a gente pega uma bela melodia de Beethoven, mas abstrai de todos os elementos de época, não diz que é de Beethoven, simplesmente um trecho, um tema, não conhecido, mas igualmente belo. Quantas pessoas seriam capazes de perceber ali alguma beleza? Porque muitas vezes a apreciação de uma música vem pela etiqueta que está pendurada. Beethoven, então eu tenho que gostar. Ou seja, um trecho musical belo, seja de quem for, do João da Silva, seria música autêntica e verdadeira, ele expressa algo muito essencial da natureza humana e você é capaz de ver através dele. Não pelo argumento da autoridade, foi fulano que fez, portanto todo mundo é obrigado a gostar. Vou dizer para vocês, ninguém é obrigado a gostar de nada, seja qual for a etiqueta que esteja pendurada nele. Você é convidado a ver através daquilo. E se consegue ver, se consegue captar esse significado, você tem a liberdade de dizer: isso é profundo. Mas aprendam a não valorizar as coisas porque alguma etiqueta está pendurada dizendo valorize. Já vi pessoas dizerem: quem não gosta de tal autor está errado. Como assim? Como assim? Que tirania é essa? Não existe tirania. Qualquer autor, por muito renomado que seja, se você não vê nada através dele, ele ainda não existe para você. E pode ser, porque muita gente é renomada sem ter tanta qualidade assim. Pode ser até que não tenha realmente nada para ver através dele. E chega um tempo onde isso fique claro. Muito bonita essa outra parte que ele diz: o ser do homem é dinâmico, o homem é um peregrino e sua força impulsionadora é o bem. Diz que o bem, essa ideia do bem que unifica todas as coisas, segundo Platão, que essa é a definição platônica, o bem é aquilo que une, ou seja, leva todos os seres para o ápice da pirâmide. Essa força do bem, ela te dá um magnetismo, uma força de atração que você se sente impelido a caminhar. A comoção, a força, a energia que nos dá a ideia do bem, quando ela é ainda que escassamente percebida, é incrível. Então o homem se torna um peregrino, um ser em construção, quando ele percebe, ainda que de longe, a ideia do bem, que é a mais bela e mais completa de todas as ideias. Então ele é um caminhante, sempre em perpétuo aperfeiçoamento. E para esse existe tempo real. Outra coisa linda que ele fala aqui, todo homem que busca o bem, nossa, eu adorei isso, gente. Talvez, não sei se vocês vão valorizar tanto quanto eu. Ele diz: todo homem que busca o bem está, na verdade, buscando o seu pleno desenvolvimento ético. Olha que incrível! E eu que sou uma das maiores defensoras da ética como uma necessidade para que o homem se humanize, mas eu nunca havia pensado nesses termos. Não é que a ética seja uma ferramenta que você a cumpre para que depois você chegue ao bem. A ética é o próprio bem. Não é que ela seja uma ferramenta que você utiliza para chegar à felicidade, ela é a própria felicidade. Ou seja, ele diz o ápice da realização do homem é o seu pleno desenvolvimento ético. A ética é a felicidade, não um caminho para a felicidade. Portanto, o homem que enxerga isso torna-se um peregrino, um ser que caminha na direção da sua plenitude. E isso é uma das coisas mais belas que um homem pode chegar a ser. Existe um livro que eu acho muito interessante, um livro cristão, chamado O Progresso do Peregrino, ou em português, O Peregrino, de John Bunyan.
e mostra isso como verdadeiro ser humano, como uma consciência, uma alma peregrina, em busca daquilo que lhe corresponde no esquema da natureza, ou seja, em busca de ser verdadeiramente humano. A plenitude do seu desenvolvimento ético. A ética é em si a realização, a ética é em si a felicidade, segundo o nosso querido Joseph Pieper. Outro capítulo muito interessante que ele vai falar, belíssimo, ele diz o seguinte: sobre o bem, não podemos falar nem ficar em silêncio. Que lindo isso, né? Sobre o bem, não podemos falar nem ficar em silêncio. Devemos regozijar-nos com uma exultação sem palavras, cujo nome é música. Quando você percebe, a tua consciência percebe a ideia do bem, não dá para falar nada, mas também não dá para ficar silencioso. Existe algo dentro de você que floresce, que se rejubila, e a forma desse júbilo de alma se manifestar chama-se música. É a forma de linguagem da consciência humana diante do bem. Definição de uma beleza fora do comum. Ele não era propriamente um musicista, era só um admirador. E é capaz de captar tão profundamente as coisas desse jeito. Eu acho admirável. A ausência deste encontro e sua carência muitas vezes também pode ser expressa pela música, de forma legítima. Uma alma que está saudosa do bem. A música também pode expressar isso, porque é uma necessidade legítima. Uma alma que carece de encontrar o caminho rumo ao bem. Isso pode ser expresso também pela música. Mas se ela não tem nenhuma relação com a alma humana e o seu objetivo, que é o bem, ela pode ser outra coisa que não música. Ou seja, há necessidade de que essa música dê palavras à alma humana. Que a alma humana muda, ela murcha. Ela não tem mais a capacidade de ir ao centro, de encontrar-se consigo mesma, de fazer a festa. A música é capaz de abrir um caminho no reino do silêncio. Revela a alma humana em sua extrema nudez, sem as habituais vestimentas linguísticas. É muito bonito isso que ele vai dizer. Então, a alma humana abre um caminho no reino do silêncio. Ela te torna perceptivo, ela te torna atento a essa multidão de significados que existem mudos aí dentro desse reino do silêncio. Te torna curioso em desvelar o significado das coisas. Esse silêncio que a alma desvela, porque a música é uma combinação de sons e silêncios, esse silêncio que a música desvela, ela te permite inclusive perceber mais nitidamente o outro, a beleza do outro, a essência do outro, ou seja, permite mais profundamente a convivência, porque ela é uma reveladora de essências, de conteúdos. Ela preenche o silêncio de uma observação profunda, detalhada de tudo que existe à tua volta. Ou seja, ela dá voz à alma com as suas necessidades. A música imita os impulsos da alma, segundo Platão. Segundo Aristóteles, a música é semelhante à ética e está em relação com ela. Interessante, né? A música, então, é como se fosse uma acompanhante inseparável da ética na sua arte de elaborar e aperfeiçoar a alma humana. E extremamente necessária, como diziam esses filósofos que falamos. Pitágoras, Platão, Aristóteles. É incrível como tratam disso e como tratam com profundidade. Ele usa uma frase de Nietzsche, igualmente interessante. A música nos permite escutar a natureza transformada em amor. Percebe que a gente escuta a natureza muitas vezes com um ouvido totalmente utilitário. Lembro daquela frase de Tolstói que tantas vezes eu uso. Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Significa você está escutando a natureza com os olhos do interesse, do egoísmo. Para que isso me serve? E você só vai perceber isso. A música sensibiliza os teus ouvidos para que você escute a natureza transformada em amor. Então você percebe todos os detalhes, todos os requintes, a grande celebração que é a natureza. Eu nunca me esqueço de uma ocasião em que estive na Amazônia e fomos para o meio do rio. E no meio do rio esperamos amanhecer. Eu nunca imaginei uma coisa daquele tipo. A natureza fica eufórica quando o sol estava nascendo.
Fica eufórica, vocês não imaginam, os macacos ficam enlouquecidos, gritam feitos uns loucos pulando de um galho para outro, os pássaros todos ao mesmo tempo, mas é realmente uma celebração. Eles reconhecem o valor que tem esse retorno do sol como luz, como vida, como alimento, enquanto o ser humano está adormecido. A vida para eles é uma celebração, ainda que não estejam conscientes disso, não tenham uma consciência reflexiva que lhes perceba avaliar essa ação, mas para eles todo amanhecer é uma celebração. E eu fico impressionada porque o homem é surdo a todas essas coisas. Ou seja, a música sensibiliza os ouvidos do ser humano. A música nos permite escutar a natureza transformada em amor. Aquela manhã no Rio Amazonas foi uma das maiores demonstrações de amor que eu já presenciei na minha vida. E ele continua, então, nosso amigo Piper, dizendo: a corrupção da música e seu perigo era percebida e temida por filósofos da antiguidade, como Platão e Aristóteles. E olha como era. Se vocês pegam a República de Platão, vão ficar assustados de ver como isso tinha valor para Platão. Considerava a música como uma convocação à consonância, ou seja, ela te chama para vibrar junto com ela, que é o mesmo princípio da vibração do Kybalion lá do Egito. Ou seja, e quando esse chamado é um chamado para baixo, ele tem o poder de rebaixar a consciência da humanidade, de uma sociedade, de uma comunidade, que é um negócio sério. Porque, queira ou não, sendo música autêntica ou não sendo, o ritmo, a vibração que ela gera é um chamado à consonância. E havia uma preocupação muito grande, porque, segundo Piper, o reino da execução é afetado, mas o reino da escuta é tão afetado quanto. Ou seja, aquele que executa e aquele que recebe esses sons é igualmente afetado. Ambos perdem. Ambos entram em desarmonia, que é a contramão daquilo que as artes deveriam gerar. Então, todos esses filósofos reconhecem o papel fundamental e vital da música na formação e no aperfeiçoamento do homem. Ela é um instrumento para formar o caráter do homem e para obter o correto ordenamento da estrutura legal da sociedade. Então, não há como ordenar uma sociedade se você não sabe o que é ordem. E um dos elementos que mais invocam o homem a perceber a ordem é a arte, é a música, muito particularmente. Não é à toa que Platão dizia que ele sabe o nível de um Estado pela música que o governo dá ao seu povo. Ou seja, ele é um convite à ordenação ou ao caos. E não são poucos os que pensam dessa forma. Então é muito interessante, vocês vão ver, existe um filósofo que, aliás, faleceu esse ano, Sir Roger Scruton, que era, além de tudo, um grande compositor, uma pessoa muito sensível à música, que ele fala claramente que alguém que se interesse pelo bem da humanidade tem que ajudá-la a sensibilizar o seu gosto. E a arte é uma estrada de redenção, de pouca resistência e altamente harmonizadora. Alguém que se interesse pelo futuro da humanidade tem que ensiná-la a apreciar a harmonia através da arte, através da música, muito particularmente. Piper continua dizendo: haverá sempre ruído, mas haverá também capacidade de escolha. Percebe? O mundo é dual. Haverá uma música dotada de significado e haverá ruído, mas tem que haver a capacidade de escolha. Ou seja, o homem que se afinizou com o ruído e nesse momento quer desarmonia, porque às vezes a desarmonia em nós tem um instinto de autopreservação, você não quer ficar bem. Bom, procure o ruído. Mas há que saber que aquele que quer a harmonia, existe uma via que o conduz para a harmonia. Não faz isso por ele, mas o convida poderosamente. Ninguém pode obrigar o homem a evoluir, mas uma criação de uma circunstância adequada para tanto. Se toca uma boa música, vem em nós uma vontade de dançar. A nossa alma é mais ou menos assim também. Se toca uma bela melodia, ela tem vontade de vir à tona e de se realizar e deixar sua marca no mundo. Não é à toa que, na mitologia japonesa, a própria deusa Sol, a Materaçu, se sente convidada a sair da caverna pela dança.
se sente convidada a sair desse buraco escuro e irradiar luz pela dança que é feita na porta dessa caverna. Enfim, é um elemento muito presente na mitologia universal. A arte significativa como um chamado, uma convocação ao reconhecimento da ordem do universo, a contemplação e a comunhão com a ordem do universo e a celebrar a festa. A música põe a descoberto o estado interior existencial do homem. É necessário, sóbrio e perspicaz estado de alerta que é provocado pela música. Não é à toa que Roger Scruton cita isso, a ideia do observador fidedigno, que na verdade não é dele, é de Hume, que diz que se você quer saber, numa civilização onde tem um padrão musical que você não conhece muito bem, o que é a boa música ali, chame um homem de caráter bem formado e pergunte para ele. Isso é o juiz fidedigno, cujo testemunho é obrigatório. Ou seja, há uma conjugação muito próxima desse fator harmonizador e do homem que é harmonizado, como eles se retroalimentam, como existe um fluxo aí. Um outro artigo, A Música e o Silêncio. Ele faz uma citação de Lewis, C.S. Lewis, que é Clive Staples Lewis, vocês devem conhecer, que é um grande escritor, poeta, teólogo irlandês. Lewis tem uma frase que Piper cita, que diz: a música e o silêncio são duas realidades que não se pode encontrar no inferno. Interessante, né? A música e o silêncio são duas realidades que você não pode encontrar no inferno. Aí o Piper vai comentar isso, vai dizer: o inferno está ocupado pelo ruído infernal, pandemônio, que vem de pan, ou seja, em todos os lugares, demônios, ou seja, o ruído demoníaco que desarmoniza. Considerando a parte de considerações teológicas, esse pandemônio está aqui mesmo. Nós constantemente construímos o nosso inferno. Né? Então, só a autêntica música é capaz de criar harmonia e também um silêncio verdadeiro, profundo, onde o homem fica sensibilizado, perceptivo à ordem que existe à sua volta, fica perceptivo, inclusive, ao outro ser humano e pode estabelecer relações profundas e verdadeiras. A autêntica música é a única capaz de criar uma particular espécie de silêncio que permite a real escuta. Quando você fala com alguém, você percebe às vezes que os olhos daquela pessoa estão vazios, ela está esperando você parar de falar para despejar em você um conteúdo que ela já está pensando, ela não está te ouvindo. A verdadeira música é capaz de gerar o silêncio fecundo, onde acontece a verdadeira escuta. Portanto, repetindo a frase de Lewis, a música e o silêncio são duas realidades que não se pode encontrar no inferno. Outra coisa que eu achei muito interessante e criativa. Por fim, alguns detalhes do último ensaio dele, que é o 3 colóquios no estúdio de uma escultora. São 3 conferências que ele dá num estúdio. Ele diz o seguinte: o artista deveria ser considerado como alguém chamado a ser aquele que custodia e guarda uma realidade sagrada, reconhecida através da arte. Ou seja, ele é como um guardião do templo, do sagrado, da função de dar sentido. O sagrado, como dizia Eliade, é a função de dar sentido. E ele é capaz de perceber esse sentido e comunicá-lo de uma forma que pode tocar a alma humana e sinalizar um caminho que o traga à presença desse sagrado. Existem artes executadas com uma destreza técnica fora do comum e, entretanto, completamente vazias e sem substâncias. Isso é o Piper que está dizendo, não sou eu, mas eu concordo em gênero, número e grau. Nosso momento histórico está muito em moda, por exemplo, pianistas virtuosos, que você ouve, não só pianistas, vários outros intérpretes com outros instrumentos ou mesmo cantores, mas particularmente a moda dos pianistas acrobáticos é uma coisa que eu acho engraçada. Você para ouvir, você percebe que é um mero batedor de teclas e não um pianista. Não tem significado, não tem conteúdo, é malabarismo, não é arte. Quantas vezes você ouve uma pessoa que tem uma técnica impecável para cantar, por exemplo,
e aquilo não te diz nada. E aí, às vezes, uma vozinha de uma criança cantando algo te diz alguma coisa, não só porque é tocante, mas porque ali tem algum significado que ela está tentando expressar. Não é um pacote vazio. Ou seja, a perícia técnica não indica necessariamente um bom artista. Qual é a mensagem? Qual o recado que você tem a dar ao mundo? Se não, como dizia o professor Jorge Ângeli Braga, que é o fundador de Nova Acrópole, a arte se torna um envelope vazio, sem nenhuma mensagem. Uma falsa arte é incapaz de irradiar qualquer substância. Aqueles que apenas olham para si mesmos não irradiam nunca nada. Isso é um provérbio oriental que ele cita. Vejam que coisa fantástica, gente. Prestem atenção nisso. Aqueles que apenas olham para si mesmos não irradiam nunca nada. O artista é aquele que não busca nada apenas para si mesmo e se faz receptivo ao misterioso sopro da inspiração criativa. Volto àquela frase de Gibran que eu amo demais. Nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida, mas enriquecemos os dons da vida não para retê-los, mas para soprá-los pelo mundo afora para que eles vão mais longe do que possam, dar o nosso impulso para que eles se espalhem. Ou seja, um artista sem generosidade, um artista que não modera o seu egoísmo, faz música apenas para colocar a sua personalidade na vitrine, ele não reluz, ele não brilha. Não transparece nele nenhum conteúdo que possa ser fator de soma na vida alheia. E o sopro da inspiração criativa fica muito abafado aí, se é que ele existe. E aí ele vai falar de uma frase também interessante de um filósofo, poeta, romancista alemão, que é Hölderlin. Hölderlin diz o seguinte: de que servem os poetas em tempos estéreis? E Piper responde: eles servem para celebrar a festa, que se eles já não podem fazê-lo, não há por que existir, não há por que existirem, não há como trazer à tona os artistas, já não há quem seja capaz de ser sensível à festa, quem queira celebrar a festa. Qualquer festa extrai sua própria existência de uma atitude de aceitação, aprovação e amor à vida. Até um aniversário. Reitero aquilo que dissemos no início. Se você não celebra a vida, o que você está celebrando no aniversário? O meu nome. O seu nome, a sua personalidade é responsável por essa parcela de vida que te foi dada até agora? Não, a natureza, a vida. Então celebre ela. E faça uma celebração com respeito a essa força da natureza. Dê você o nome de Deus, de seja o que for. E a partir dessa compreensão e essa comunhão com o espírito da vida, cante. Só quem ama, canta. Não pode haver festa sem um canto e sem as belas artes como um todo. Classicamente, nas civilizações sempre foi assim. Ambas se fundamentam na amorosa aceitação do mundo e da existência humana. Ou seja, as artes nascem para celebrar o carinhoso abraço entre a consciência humana e as leis da vida. E a partir dessa comunhão surge a voz que canta. Se não, meros ruídos, embora tecnicamente muito bem executados algumas vezes. Piper continua falando, Platão denomina a festa como uma respiração presenteada por Deus e afirma que as musas se apresentam como convidadas em todas as festas. Ou seja, aquelas primeiras musas que foram chamadas para cantar o cosmos. Toda vez que você celebra a vida, elas são necessariamente presentes na lista de convidados. E a arte não é simplesmente a expressão das musas, são as próprias musas, cantando a celebração e a comunhão do homem com a natureza. Toda a arte faz com que venha à tona o aspecto festivo do mundo e da existência. Que lindo! Se fosse eu uma artista, escreveria isso no meu armário. Toda a arte faz com que venha à tona o aspecto festivo do mundo e da existência. Ele cita uma frase de Anaxágoras: por que estais aqui no mundo? Para contemplar. Em última instância, é para isso que estamos no mundo, para contemplar. E sermos nós também, cada vez mais, criadores da celebração. E através da celebração,
capazes de trazer essa contemplação para mais perto daqueles que veem a beleza, a vontade, o amor e a inteligência através dos nossos olhos. Ou seja, o mundo fica mais contemplável através daqueles que entendem o coração do mundo, através da arte. O mundo fica mais contemplável. Há mais o que fazer no mundo. O coração do homem está mais preenchido. E por fim, ele cita um autor que eu amo e que já fiz até palestras dele, que é Teilhard de Chardin. Ele fala dessa frase de Teilhard de Chardin, num livro muito interessante que é O Fenômeno Humano. A inteira evolução do universo tem como último objetivo possibilitar uma visão cada vez mais perfeita, ou seja, percepção. Você veio aqui para ver, para contemplar, e para isso as musas te ajudam. A última razão, o final da inteira evolução do universo, tem como último objetivo possibilitar uma visão cada vez mais perfeita. Há que apreender os arquétipos de tudo aquilo que é. Há que captar os arquétipos de tudo aquilo que é. As coisas que estão à nossa volta são, nesse momento, pelo menos são. Há que compreender os seus arquétipos, a ideia que os gerou. E para isso há que contemplar. Ter profundidade para poder contemplar as coisas em profundidade. Lembrem o que dizia o nosso amigo Baltazar Gracian numa palestra recente que demos aqui no canal do YouTube. Melhor intenso que extenso. Todas as coisas que estão à nossa volta estão para serem contempladas. E a consciência humana tem sede de compreender a ideia que gerou todas as coisas. Há uma antiga expressão dos místicos, que Piper cita finalizando, que é ubi amor, ibi oculus, ou seja, os olhos veem melhor se guiados pelo amor. Ou seja, a celebração é uma chamada amorosa para ver, para contemplar, que nos permite ir à periferia, alimentados pelo centro, e a vida é toda iluminada de sentido. E os artistas são importantíssimos sacerdotes de tudo isso. Isso basicamente é uma síntese desse livro. Eu espero que vocês gostem. A mim ele me comove o tempo todo. Eu acho belo demais. Espero que possa render uma boa reflexão para vocês. É uma filosofia muito requintada, muito profunda. E eu espero que faça sentido para vocês. Um abraço grande.